Olá galera, eu sou Rodrigo Santos, esse é mais um Papo do Papa, hoje em edição especial, em virtude do 57º Dia Mundial de Oração pelas Vocações. O Papa Francisco lançou uma carta belíssima que se chama Palavras da Vocação, e é sobre ela que nós vamos conversar hoje. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti. Buscarei outro mar. Antes disso, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça sua inscrição. Ative o sininho para receber as nossas notificações, tem muita coisa boa aqui no canal. Também te convido a ver os outros vídeos da série O Papo do Papa, se você ainda não teve a oportunidade. Esse já é o nosso 5º vídeo. E também estou com outro trabalho, que é o Partilhando com o Espírito Santo, um blog de poesias, e também estamos aqui agora com um quadro no YouTube, lançando semanalmente. Então conheça o Partilhando, conheça os outros vídeos do Papo do Papa e os trabalhos que nós vemos realizando no nosso canal, entre eles o Informa de Música, um momento para você ter formação em música de qualidade. E hoje nós teremos uma participação especial da nossa cofundadora, Lia Flávia. Ela vai partilhar um pouquinho conosco as impressões dela acerca dessa carta, e nós voltamos aqui em seguida para poder conversar sobre isso. Olá, eu sou Lia Flávia, formadora e cofundadora da comunidade Novo Ardor e uma grande apaixonada pela vocação. E venho hoje partilhar aqui no canal com vocês sobre essa semana que estamos vivendo em comemoração, pelo dia que o Santo Padre nos chamou a rezar pelas vocações. E pensar na nossa vocação é pensar naquilo que nós somos. E por isso é tão importante, por isso é tão essencial falarmos de vocação, pensarmos em vocação, rezarmos sobre as nossas vocações. Porque falar de vocação é falar daquilo que eu sou, daquilo que Deus me deu, é falar daquilo que eu tenho em essência. E nessa mensagem que o Santo Padre traz para nós, ele vem trazer de forma muito clara, a nossa humanidade, a nossa experiência, falando primeiramente da barca. Pensar na nossa barca é hoje pensar na nossa realidade, naquilo que temos vivido, que temos experimentado. E hoje eu penso e reflito o quanto a experiência da comunidade Novo Ardor, que é chamada a ser instrumento de restauração a todos os homens, vive hoje de que maneira dentro desta barca? Às vezes cheios de medo, às vezes desconfiados, às vezes olhando um para o outro, vendo qual discípulo está mais atento à voz do Mestre. Às vezes alguns dormindo, outros dispersos, sem muita atenção, diante do turbilhão que essa barca vai vivendo. Mas hoje é preciso, meus irmãos, e a você que nos ouve, olharmos a nossa barca. Olhar a nossa barca vai fazer com que nós olhemos para nós e nos reconheçamos também. Entendamos aquilo que somos, aquilo que trazemos, qual o nosso chamado. E olhando então para essa nossa realidade, podemos trazer nos nossos corações uma grande gratidão a Deus. Porque se estamos nesta barca, foi porque o Senhor nos chamou. O Senhor chamou a você, chamou a mim. E é muito forte dizer, eu sou instrumento de restauração. Mas eu só posso dizer isto
baseada numa grande graça e compreendendo uma grande graça de Deus por mim. Há aí uma bondade de Deus e precisa haver do meu coração para com o Senhor uma atitude de gratidão, de resposta. E quando eu olho para esta barca que eu estou e vejo o meu coração grato, eu preciso responder com coragem. Coragem, porque se o Senhor me escolheu a ser instrumento de restauração da obra deformada pelo pecado, eu preciso, de forma firme, me levantar e com coragem ir ao encontro do outro. Do outro que pode hoje estar vivendo uma outra realidade de cansaço, fadiga, descrença, medo. E talvez esteja perdido em si mesmo, não consiga hoje encontrar a sua identidade, não consiga encontrar quem se é. E por isso eu, instrumento de restauração, preciso ir ao encontro de cada um destes que estão dentro ou fora da nossa barca, dentro ou fora da vontade de Deus, para que se encontrem com o Senhor e possam viver uma experiência integral de serem tocados pela sã doutrina da nossa igreja. E juntos podermos erguer um grande louvor ao nosso Deus, que chamou a cada um de nós, a mim, novo ardor, a você, esposo, a você, shalom, a você, liturgia. Quanta diversidade na nossa igreja e quanto louvor temos a dar ao nosso amado Deus. Rezemos todos juntos pela minha, a sua vocação e pelo nosso Santo Padre. Então, nesse documento, o Papa ele vem nos convidar a ter um olhar para a nossa vocação. Queria começar com uma frase que ele disse, que eu achei muito bonita e que vale a pena partilhar com vocês. Toda vocação nasce daquele olhar amoroso com que o Senhor veio ao nosso encontro, talvez quando o nosso barco ainda estava à mercê da tempestade. Então, essa atitude, esse gesto, toda vocação é um chamado que existe uma resposta. A palavra vocação vem do latim vocare e significa chamado, chamamento. Então, qualquer que seja a sua vocação, se você a discerniu, se compreende ou não, o Senhor chama, Ele solicita e espera de nós uma resposta. Até um pouquinho do que a Lia partilhava e conversava conosco nesse trecho acerca da travessia. O Papa propõe 4 palavras-chave que norteiam e caminham junto conosco na nossa caminhada vocacional, no entendimento da nossa vocação. A primeira é a gratidão, a segunda é a coragem, a terceira, a tribulação e a quarta, o louvor. Então, por que dessa gratidão? Porque o Senhor nos chama, o Senhor nos solicita. E muito mais do que uma escolha minha, uma escolha sua, a vocação é um chamado e uma escolha da parte de Deus, que pessoalmente vem ao nosso encontro, nos olha nos olhos, como dizia a canção que nós ouvimos hoje na vinheta. O Senhor olhou no olho, o Senhor chamou o Rodrigo, o Senhor chama cada um pelo nome, se aproximando, entrando, fazendo parte da sua vida, da minha vida. Então a vocação é esse primeiro ato, esse gesto, esse desejo de Deus que vem ao nosso encontro. E aí, quando nós nos percebemos atingidos por esse amor, nasce então a gratidão, que é a primeira das palavras que o Papa trazia nesse documento, que nós devemos ser gratos, nós devemos olhar com gratidão a nossa história, não nos prender às nossas falhas, aos nossos pecados, porque muito maior do que as nossas limitações é a graça de Deus que nos sustenta nessa caminhada. E é comum que nós nos sintamos muitas vezes fadigados. E nessa reflexão o Papa vai lembrar isso. Ele escreveu esse documento por conta de um outro documento que ele havia escrito ano passado, no aniversário de São João Maria Vianney, no aniversário da morte dele. Ele escreveu uma carta aos sacerdotes. Foi em abril do ano passado. E
ele quis retomar esse ano não só direcionando essa reflexão das 4 palavras, das palavras da vocação, a um público específico que era o sacerdócio, mas a toda a igreja. O Papa achou por bem que nesse Dia Mundial de Oração pelas Vocações, nós pudéssemos, toda a igreja reunida, refletir sobre essas palavras. O Papa nos traz a segunda palavra, que é a coragem, que ao fazer uma analogia com a travessia dos discípulos à outra margem, a passagem que fundamenta essa reflexão, que era logo após a multiplicação dos pães, os discípulos estavam exaustos, cansados, né? Tinham trabalhado com toda a multidão, e Jesus quis pessoalmente despedir aquela multidão. E ele ordena aos discípulos então que passem a outra margem, essa reflexão que a Lia fazia da barca, né? Atravessar para a outra margem. E o Papa diz que essa travessia é justamente o romper das nossas seguranças. É nessa hora que nós somos chamados a nos desestabilizar das nossas bases, da nossa segurança e partir para um caminho oposto, desconhecido. E ali eles vão se deparar com a agitação do mar, com a insegurança e vão ter medo. Por isso que o Papa diz que é necessária a coragem para a gente poder enfrentar esses fantasmas que nos assolam. Um deles, o medo, e mais especificamente no documento ele fala do fantasma da incredulidade. Então, quando os discípulos, quando Pedro especificamente, começa a afundar ao ouvir a voz de Jesus após caminhar nas águas, ele afunda porque justamente o olhar de Pedro se desviou de Jesus. E naquele momento ele estava mais preocupado com a tempestade, com o barco, né, que estava ali afundando, do que com o próprio Jesus, que estava ali, já havia feito inúmeros milagres, inclusive tinha acabado de realizar um milagre, né, a multiplicação dos pães. Então, para ver como a humanidade e a vocação são coisas que caminham junto. Né? Vocação não é uma coisa angélica, extraordinária, né, que inalcançável, né, como se nós fôssemos seres perfeitos, superpoderosos. Não é isso, né? Mas em meio às nossas fragilidades o Senhor nos chama. O Senhor nos conhece, o Senhor sabe de que barro nós somos feitos, como diz a palavra, né? Inclusive é Ele que modela esse barro e o Senhor nos chama mesmo assim. Nos solicita para que a cada dia Ele vá nos capacitando, para que sejamos cada vez mais conformes ao seu sonho e ao seu desejo. E aí Jesus diz para os discípulos, coragem, não tenhais medo. E muitas vezes nós ouvimos em pregações, né? E recentemente ouvi novamente nessas lives que nós temos acompanhado, uma transmissão, que o padre dizia que para cada dia do ano nós temos essa frase na Bíblia, repetida 364 vezes, né? 364 vezes. Não. Não tenhais medo, não tenhais medo, sou eu. E Jesus diz hoje de novo, coragem, não tenhais medo. E muitas vezes nas nossas vocações, na minha, a Lia, na dela, qualquer outro membro da comunidade, seja qual for o chamado a viver em comunidade, vida religiosa, vida sacerdotal, matrimonial, enfim, né? As tantas vocações específicas que existem, todos nós uma hora tivemos medo. E a grande questão não é o medo em si, mas enfrentarmos esse medo com Jesus. Nós temos medo de abandonar os nossos projetos, de abandonar os nossos sonhos. Nós temos medo do Senhor exigir mais do que nós conseguimos dar, ou que nós julgamos conseguir dar. E é nessa hora que nós precisamos manter o olhar no Senhor. E assim não naufragaremos, né? Mas Jesus estenderá a mão e nos chamará para si. E o Papa fala também da fadiga, o desgaste dos consagrados, religiosos, dos sacerdotes, como essa vocação ela vai se desgastando, ela vai rompendo, e como isso é prejudicial, e como isso é real também nas nossas vidas. Essa necessidade de uma renovação, de uma restauração das nossas vidas, que vai dia após dia nos lapidando para o serviço do Senhor. Então, hoje não queira se ver como alguém já lapidado, né? O processo vocacional, a caminhada vocacional, seja ela onde for, é um caminho de descoberta, é um caminho de desafios, de superação, de autoconhecimento. É preciso conhecer-se para nesse autoconhecimento nós conhecermos também a vontade do Senhor.
Eu, por exemplo, nunca imaginei que um dia eu ia ser missionário, que eu ia estar na comunidade de vida, que eu ia abandonar a minha família, abandonar, que eu digo no sentido do convívio, né? De morar fora, morar em outro estado, ou em muitos casos em outros países, né? Nós não temos casas fora. Mas isso não se passava na minha cabeça quando eu tinha 14, 15, 16 anos de idade. Mas ao longo do tempo eu fui conhecendo quem é o Rodrigo. O que Deus sonhou por Rodrigo, o que Deus quis para mim. E aí fui entendendo que o caminho de santidade, a via natural que Deus escolheu para mim, passa pelo carisma novo ardor. E isso exige de mim muitas renúncias. Não porque eu não amo meus familiares, não porque eu não quero estar com eles, não porque não seja aconchegante estar na segurança ali do lar, protegido pelo afeto, pelo carinho das pessoas que eu amo. Mas porque o Senhor me solicita. E nessa travessia que o Papa falava, nesse entrar no barco e ir, partir, nós encontramos também esse auxílio do Senhor, que não nos chama para ir sozinho, mas Ele vai junto, Ele caminha junto ao nosso lado. E é justamente essas inquietações, essas angústias, que o Papa chama de tribulação. Ele atribui essa terceira palavra, que são as tribulações. No mundo há vez de ter tribulações, mas coragem, eu venci o mundo, né? O Senhor dizia. E o Senhor não dizia isso da boca para fora, Ele de fato teve que passar a angústia da solidão, do medo, do abandono, e saiu vencedor, da morte inclusive, para dizer que também nós, enquanto homens e mulheres, vocacionados, chamados por Deus, solicitados por Deus a uma resposta, também podemos vencer os desafios de cada dia. E por fim, a última palavra do Papa, e tão bela, é o louvor. O louvor, muitas vezes nós encaramos como um ato de bondade nossa para Deus, na nossa prepotência, como se nós fôssemos muito bons e tivéssemos que presentear a Deus com o nosso louvor. O louvor não acrescenta em nada aquilo que Deus é. Deus é. Isso basta, né? Deus é. Essa é a definição de Deus. Deus é o eu sou. Deus é o amor, é a misericórdia. Ele por si só já é. Mas Deus quis precisar de nós. E quando nós louvamos, que é reconhecer aquilo que Deus é, nós estamos nos aproximando de Deus. E não aproximando Deus de nós, porque Deus não deseja em momento algum se afastar de nós. É justamente o nosso pecado, né? A nossa prepotência, a nossa arrogância, o nosso orgulho, a nossa autossuficiência, que nos coloca nesse patamar, como se Deus dependesse de mim. E o louvor, ele ajuda a equilibrar as coisas e nos colocar no nosso lugar. Deus é criador, eu sou criatura tornado filho. Eu sou seu filho, né? Escolhido para essa vida de intimidade com Ele. Então, louvar a Deus é reconhecer aquilo que Ele é. E as nossas vocações, elas precisam ser regadas no louvor, sobretudo no sofrimento. Uma das nossas baluartes, Santa Cecília, ela sofreu muitas perseguições, ela viveu ali nos primeiros séculos da igreja cristã, com esse profundo desejo de consagrar-se ao Senhor, de entregar-se ao Senhor, e uma sociedade que ainda precisava conduzir as rédeas de como teria que ser, né, o casamento. Então a mulher era prometida em casamento, tinha a questão do dote e tudo. Então Santa Cecília, ela foi prometida a casamento, mas ela desejava manter-se virgem pura, né? E ao longo da narrativa, né, vocês podem pesquisar um pouquinho, conhecer melhor, Santa Cecília vai pelo seu testemunho, gerando muita conversão no seu próprio esposo, que aceita a condição de virgindade, o voto de virgindade perpétua que Santa Cecília queria fazer. E ele não era cristão e se converteu, e depois foi perseguido e morto. O irmão dele se converteu, os guardas na prisão se converteram. Enquanto era sentenciada à morte, Cecília louvava. E conta a tradição que ela recebeu 3 machadadas no pescoço e não foi decapitada, e era o limite, né, que poderia executar naquela época, os carrascos poderiam realizar naquela época, e ela não morre. Enquanto sofria, Cecília louvava, né? Cecília rendia graças àquele que era o seu esposo. Então, assim, o louvor não é uma atitude própria de momentos felizes da nossa vida,
mas sobretudo no sofrimento, na angústia, na dor, nas tribulações, somos chamados a louvar o Senhor. Então, o Papo do Papa de hoje, nessa edição especial, quis trazer um pouquinho dessa reflexão. É um documento muito rico, não dá tempo da gente esgotar, que agora daria horas de conversa, né? Mas eu peço que você deixe os seus comentários, o que você achou, se você já leu, o que chamou a sua atenção na leitura dessa carta. Vale muito a pena ler, vai estar aqui na descrição do vídeo, na íntegra, e você pode acessar, né, o documento direto no site do Vaticano, para meditar, não só ler por ler, mas meditar essas palavras do Papa, que nos convidam a uma vida de conversão e a não ter medo de abraçar o sonho de Deus para nós, a nossa vocação, o nosso chamado. Porque esse é o caminho de felicidade. Talvez não a felicidade do mundo, mas de alegria eterna, de vida eterna que o Senhor escolheu para nós. Então esse foi mais um Papo do Papa. Agradeço a você que ficou até o fim do vídeo. Também peço que conheça os nossos outros trabalhos, conheça o Partilhando do Espírito Santo, os outros vídeos do Papo do Papa, conheça o Informes de Música. Também você pode nos acompanhar pelas redes sociais, o Facebook, Com Novo Ardor, no Instagram, @Com Novo Ardor, aqui no YouTube, fazendo a sua inscrição e ativando as notificações. E em breve teremos novidades aqui no canal. E muito obrigado pela sua companhia. Se liga, esse foi o Papo do Papo dessa semana. Palavras da Vocação.